Olá, sejam bem-vindos ao canal História em Discussão. Nesse vídeo nós vamos tratar da história do Brasil com foco no período colonial. Então, nosso recorte histórico vai de 1500 até 1822. Bom, o primeiro ponto é tratar da questão do descobrimento, que não trata-se de um termo, um conceito correto. Porque a questão do descobrimento ele dá um viés de uma história eurocêntrica, né, do ponto de vista dos europeus, que desconsidera que aqui no continente americano já haviam outros povos que viviam aqui há séculos ou até milênios. Então, o correto nessa questão desse fato histórico é tratarmos como a chegada dos portugueses ou dos europeus no continente americano, que aliás nem tinha esse nome, não como descobrimento. Então fica esse ponto de reflexão. Uma outra questão é com relação à chegada do Cabral, de Pedro Álvares Cabral, em 1500 no Brasil. Temos duas situações, de que ele teria vindo com a intenção de chegar ao Brasil, né, para colonizar a terra, ou de que foi um desvio de uma viagem que ele estava fazendo para as Índias. Independentemente de qual o conceito ou a teoria histórica é a correta, o que de fato é que em 1500 Pedro Álvares Cabral esteve no Brasil e a partir daí começa o período colonial. Bom, um outro ponto é a questão do início da colonização. As primeiras décadas, né, principalmente aí, as três primeiras décadas do século XVI, não houve uma tentativa efetiva de colonização por parte da coroa. Então, o que ocorria era um escambo entre os europeus, não só portugueses, como franceses, holandeses, ingleses, que desbravavam a costa brasileira e faziam um escambo com os nativos, né, os tupi-guaranis e os tupinambás. E esse escambo se dava através do quê? Da troca de materiais de ferro, considerando que os índios não tinham desenvolvido a metalurgia, pelo pau-brasil, que era utilizado como matéria-prima para construção naval e para tingimento de tecidos na Europa. Então, nos primeiras décadas se deu dessa forma, a não ser a partir de 1530, com a expedição de Martim Afonso, né, junto com ele vem os jesuítas, que fazem parte da Companhia de Jesus, que é uma organização que vem do período da Contra-Reforma Religiosa, que vem junto com essa expedição. Então, a partir de 1530, começa a haver uma tentativa efetiva de colonização. E o primeiro plano se dá através das capitanias hereditárias. Né? E o porquê que se chegou-se a essa forma de tentativa de colonização? A coroa ela não tinha dinheiro, não tinha divisa suficiente para ela mesma patrocinar a exploração e a colonização de forma direta. Então o que ela faz? Ela se alia, ou ela vai buscar no capital privado ou no setor privado uma espécie de apoio para fazer a colonização. Então ela doa grandes faixas de terras, né, para esses capitães donatários que vão poder fazer a exploração dessa faixa de terra e a coroa vai conseguir dividendos através de cobrança de impostos, monopólio do comércio e outras situações nesse sentido. Então as capitanias, ela tem a capitania hereditária, ela já nasce como base do Tratado de Tordesilhas, considerando a divisão em 15 capitanias, né? Esse Tratado de Tordesilhas de 1494. Então ele é utilizado como base para a divisão das capitanias, que são repassadas pelos capitães donatários, que vêm para o Brasil com totais poderes, tanto os políticos, judiciários, com a possibilidade de arrendar a terra, de repassar parte da terra para outras pessoas ainda, através das sesmarias. Então acaba funcionando dessa forma. O problema é que as capitanias elas não dão um retorno na questão da exploração como a coroa portuguesa imaginava. Tirando a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que principalmente Pernambuco, né, que já começa a implantar a produção do açúcar através do engenho, as outras capitanias não conseguem se desenvolver.
Então, uma medida que a coroa portuguesa toma é a criação do governo geral em 1549. A ideia era o quê? Era criar um governo centralizado que tivesse um pouco mais de controle para dar apoio nessa questão da colonização. E até algumas capitanias que o próprio governo português tem que retomar, porque não houve o desenvolvimento pelo capitão donatário que recebeu a doação. Então, em 1549, tem a instituição Tomé de Souza, que também vem acompanhado de alguns jesuítas que vão implantar ou continuar o projeto de catequização dos indígenas. Mas em 1549 você tem esse cenário. Com relação à questão econômica, depois da questão do pau-brasil, né, que é bem no início, o grande produto da base da economia colonial vai ser o açúcar. Então, principalmente na faixa litorânea do Nordeste, vão se instalar os engenhos, as grandes propriedades, os grandes latifúndios, que vão receber o nome de plantations, né? Vão fazer a produção de cana-de-açúcar para, no engenho, haver a produção do açúcar e exportação para a metrópole e a venda na Europa. E a base da economia, dessa produção açucareira, ela vai se dar com a questão da mão de obra escrava. Inicialmente, a mão de obra escrava indígena, só que por uma série de fatores não se desenvolve da forma como os produtores de açúcar entendem que deveria ser devido à escravidão indígena. Então vai se adotar a mão de obra negra, né, através do tráfico negreiro, dos navios negreiros, né, que trazem os negros para o Brasil, e vai ser a base da mão de obra para a produção do açúcar, que é o principal produto, principalmente no início da colonização da economia. Tanto é que tem alguns estudos que vão dizer que de 1550 até 1850 você tem entrada de 4 milhões de negros que são trazidos da África para cá. E a questão da mão de obra negra ela transcende até o período colonial, né? Entra no período imperial também. Então é uma marca bem forte da questão colonial. Bom, a partir daí, até 1580 a gente tem esse cenário. Em 1580 ocorre uma situação, uma mudança política na Europa que vai influenciar na questão da colônia também. Em 1580, Portugal é absorvido pela Espanha, pela coroa espanhola, e há uma unificação dos dois países, né? Então essa questão da unificação ela vai acabar desencadeando algumas situações na colônia. Primeiro porque você acaba tendo aquela divisão que você tinha entre as terras americanas, portuguesas e espanholas já não se identificam tanto, né? E considerando que os espanhóis em si eles estão focados mais na questão do oeste das terras sul-americanas, principalmente na questão da descoberta da prata no Peru, que vai ser escoada através do vice-reino da prata, que hoje é a atual Argentina. Então, isso abre margem para o começo de uma expansão dos portugueses, né, da América Portuguesa, para o oeste. Isso vai se dar inicialmente com as bandeiras e as monções, que é um desdobramento das bandeiras, né? Que nada mais era que ali na capitania de São Vicente, alguns grupos de pessoas que se desbravavam o interior, escravizando índios, ou mesmo dizimando índios, comunidades indígenas, e também com o objetivo de encontrar materiais preciosos, né? Porque a coroa portuguesa, o projeto inicial era que ocorresse o mesmo que na América Espanhola, com a descoberta do ouro no México, na prata no Peru, que se descobrisse no Brasil os materiais preciosos, mas a princípio não ocorreu. Por isso que o grande produto da economia era a produção de açúcar. Então a partir de 1580 até 1640 você tem essa unificação das coroas, com a predominância da coroa espanhola sobre a portuguesa. E um outro ponto importante desse período são a questão das invasões holandesas. Os holandeses tinham uma parceria muito grande com os portugueses na questão de financiar e de transportar
essas mercadorias, o açúcar, para a Europa. E os holandeses acabam invadindo o Brasil na intenção de falar assim, agora nós vamos produzir também, né, de produzir aqui o açúcar que eles ajudavam a transportar. Então, em 1624 tem a tentativa de invasão da Bahia, que eles são expulsos, né, são debelados. E em 1630, efetivamente, eles conseguem invadir Pernambuco. E ficam até 1654. Então, nesse período de 24 anos, eles conseguem até invadir boa parte da questão do interior do estado não, da capitania na época, né? E para a produção de açúcar, né? Que tem o seu principal dirigente, Maurício de Nassau. Em 1640, acontece o que? A divisão da separação novamente da coroa portuguesa da coroa espanhola. Com essa independência novamente de Portugal, cria-se a situação da guerra de expulsão dos holandeses. Em 1654 os holandeses são expulsos. E no final do século XVII você tem uma configuração diferente do século anterior, o século XVI, porque você já tem uma expansão para o interior do país, né, ou da colônia. E você tem um grave problema que vai gerar essa expulsão dos holandeses com relação à questão do açúcar, que é o grande produto colonial. Ele entra em declínio porque os próprios holandeses eles saem do Brasil e vão produzir nas Antilhas, no Caribe, e vai gerar uma concorrência internacional. Então, no final do século XVII, você tem esse problema dessa crise do sistema econômico da colônia, por ser a base da produção de açúcar. Por coincidência, vai ser o período da descoberta do ouro, que vai mudar novamente a configuração da colônia. Então você tem ali, em 1695, a primeira notícia que se tem de descoberta de ouro no interior. E essa descoberta se dá através dessas bandeiras, né, dos bandeirantes que ingressam no interior do país e vão acabar descobrindo o ouro em Minas Gerais, né? Não só em Minas Gerais, isso vai se ampliar e vai ser descoberto metais preciosos tanto no Mato Grosso como em Goiás. E aí você vai gerar, o que isso gera para a colônia em si, né? Primeiro, uma mudança muito efetiva na questão da internalização do contingente de pessoas, que se a gente considerar a questão do açucareira e a colonização, se dava mais no litoral, né? No litoral. E aí começa a haver um afluxo muito grande de pessoas para a região mineira, tanto interno como de Portugal. Tanto que a coroa portuguesa cria leis para impedir a invasão de pessoas para cá. Mas enfim, e essa situação da região mineira acaba criando a Guerra dos Emboabas, né, 1709, que é a disputa entre os paulistas, que queriam ter o monopólio, e os emboabas, que eram outras pessoas internas e do estrangeiro, que vão disputar essa predominância com os paulistas para a exploração do ouro. A coroa acaba não dando essa exploração, esse monopólio para os paulistas, e ela acaba adotando a mesma forma que inicial das capitanias hereditárias, né? De buscar no capital privado conceder o espaço para o capital privado explorar o ouro e ela cobrar um imposto, que seria o famoso quinto, né? Em cima do que o capital privado, o mineiro, vai conseguir explorar naquela região. Ele tem que pagar um quinto em ouro para a coroa. A mão de obra continua sendo a mão de obra negra, que ela vem de outros pontos da colônia e também da África. Então, assim, essa questão da mineração, ela amplia ainda mais a questão da expansão para o oeste. E o que acontece? Aí, na segunda parte do século XVII, que nós estamos falando, o período de mineração é basicamente esse período, né? A gente tem na segunda parte a gestão de Marquês de Pombal, que é um fato importante para a gente aprofundar um pouco, que é um ministro, né, da coroa portuguesa, que ele vai tomar algumas atitudes com relação à colônia que são bem interessantes. Primeiro é a questão da gente tratar do Tratado de Madrid, que é a definição efetiva entre Espanha e Portugal da fronteira, que vai dar mais ou menos o esboço do que o Brasil é hoje. Então você tem essa definição que ocorre nessa indefinição que ocorreu anteriormente.
entre as fronteiras dos dois países. E aí você tem a questão da expulsão dos jesuítas, que eram uma organização que tinha implantava uma questão da educacional, eram os jesuítas que faziam no período colonial, que não havia nada com relação à coroa portuguesa, e a mudança da capital do Rio de Janeiro para o Rio de Janeiro, né? Era em Salvador, em 1763, Rio de Janeiro passa a ser a capital da colônia, muito com base na questão da mineração, né? Para controle maior das questões alfandegárias da mineração. Contudo, no final do século XVIII, a mineração já começa a entrar em decadência. Né? Não há mesmo tipo de produção, a quantidade de produção diminui e entra em decadência. E você começa a ter alguns movimentos de independência, né? Que questionam a questão da autonomia. Então você tem a Conferência Mineira, a Conjuração dos Alfaiates, ou Conjuração Baiana de 1798, 1789, a Conferência Mineira, que são movimentos de contestação desse domínio português. Então, assim, já para o início do século XIX, você tem novamente um fato europeu que vai desencadear desdobramentos na colônia, que vai chegar até a questão da independência. Então, primeiro você tem a vinda da família real para o Brasil em 1808. E o porquê que a família real vem para o Brasil? A gente tem que considerar o contexto europeu. Você tinha as guerras napoleônicas, né? Você tinha um embate muito entre a Inglaterra e a França. E Portugal se alinhou aos ingleses. E quando Napoleão invade Portugal, a família real foge com uma escolta inglesa para o Brasil. E o que isso gera? Né? Porque a família real não vem sozinha, ela vem com entre 10 e 15 mil pessoas que vêm se instalar no Rio de Janeiro. E a primeira atitude de Dom João é a abertura dos portos. Né? Antes você tinha a questão mercantilista entre metrópole e o monopólio da metrópole e da colônia. Ele abre os portos principalmente para a Inglaterra, que é a parceira econômica e política de Portugal. E essa situação cria um outro ponto para o Brasil, que é em 1815, quando Dom João cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve. Então, o status jurídico de colônia ele deixa de existir, tornando-se um rei só, com a sede do governo no Brasil. Isso deixa Portugal, de certa forma, rebaixado nessa questão. Isso vai criar alguns pontos de revolta dos portugueses. Né? Você tem um outro ponto também, que Dom João ele se envolve na questão platina, numa guerra com a Argentina entre 1811 e 1816, e em 1821 ele vai incorporar o Uruguai como uma província cisplatina. Mas assim, essa questão da coroa aqui, ela tem essa situação interna de tirar riquezas de outros pontos do país para a manutenção da coroa e da corte no Rio de Janeiro. Né? Então você tem esse afluxo de riquezas que vai gerar descontentamento de outras regiões. Então, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817 nada mais é o quê? Que a elite pernambucana descontente com essa predominância no Rio de Janeiro, como em si, e desse deslocamento de riquezas para a manutenção da coroa. Então, assim, qual que é um ponto nevrálgico da situação? É quando acabam as guerras napoleônicas, o grande motivo da família real estar no Brasil, ele perde a sua essência. Né? Então você tem Portugal, que está sob uma regência de militares ingleses, né? Você tem portugueses, mas a liderança sim está com o governo de ingleses, e você acaba em 1820 tendo uma revolta na cidade do Porto, e essa revolta ela tem como base o quê? Ela requer a volta de Dom João VI para Portugal, da coroa para Portugal, né? Ela tem como base a constituição de uma legislação através de uma constituição, então seria uma monarquia constitucional, e o principal ponto é que Portugal voltasse ao status quo de ser a metrópole e o Brasil fosse rebaixado, né? Como uma colônia novamente.
Só que isso gera alguns tipos de problema, porque você já tem no Brasil uma grande classe dominante que entende por uma autonomia do Brasil, que se continue o status de um Brasil com uma certa autonomia de Portugal. Só que esse embate entre a questão do status quo, de o Brasil voltar a ser colônia, e de uma boa parte dos brasileiros entenderem que, que não deve ser dessa forma, deve haver uma autonomia brasileira, isso vai gerar um problema porque Dom Pedro acaba ficando, né, tem o dia do fico, em janeiro de 1822, Dom Pedro acaba ficando, e ele acaba se aproximando dessas classes que entendem pela autonomia. Então ele vai formar um ministério com a chefia de José Bonifácio, ele entende pela criação de uma Constituição brasileira, né? Então todas essas situações acabam desagradando a coroa portuguesa e essa classe portuguesa que entende pela nova colonização do Brasil, e eles acabam recebendo uma ordem de Portugal para que Dom Pedro voltasse para Portugal e que todas as determinações dele, como os ministérios, a criação de uma Constituição, fossem revogados, né? E desse embate Dom Pedro não concorda com isso e acaba decretando a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Perfeito? Bom, basicamente é isso. Agora eu vou tratar de alguns livros, né? Alguma bibliografia. Primeiro, eu acho bem legal esse livro aqui, História do Brasil Colonial. Ele é bem simples, bem resumido, para introduzir o assunto mesmo, né? Um outro livro legal, e que já é um livro um pouco mais... que tem mais informações, é essa História do Brasil, de Boris Fausto, da editora EDUSP. Ele trata da história do Brasil inteiro, mas o tópico do Brasil colonial é bem consistente, é bem interessante. E para um aprofundamento maior mesmo, eu indico esse livro, da História da Civilização Brasileira, que é sob a direção de Sérgio Buarque de Holanda. São vários historiadores que tratam, né, de temas de política, economia, da sociedade, enfim, que eu acho bem interessante, tá bom? Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.